Meus queridos, todo mundo enlouqueceu com esse episódio de Tengoku Daimakyo. E eu ainda vou trazer aqui uma teoria que vai deixar a sua cabeça, cada vez mais louca sobre tudo o que aconteceu. Então, bora lá pra esse vídeo e sempre fique até o final. E aí galera do canal do Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um episódio de Tengoku Daimakyo. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E claro, aqui gente, não contém spoilers do mangá, é apenas teoria de quem acompanha somente o anime, tá bom? Evitem spoilers aí na barra de baixo para vocês que leram o mangá. E vamos direto para esse episódio porque muita coisa aconteceu e tem bastante teoria que eu gostaria de comentar com vocês. E bom gente, o nosso episódio vai começar com o Kona conversando com a Asura ainda quando ela estava viva, e alguns pontos têm que ser detalhados acerca da conversa entre eles. O primeiro ponto é: a Asura chega a mencionar para ele sobre algum ser que flutua no céu e atira luz. E isso está conectado diretamente com o que vai acontecer logo a seguir, porque ela faz o Kona imaginar e fala para ele, tenta imaginar, tenta focar aí o seu pensamento em alguma coisa. E ao que parece, as crianças, elas têm uma linha de poderes um tanto quanto parecidos em alguns casos. A Asura, pelo menos, parece ser a mais poderosa entre eles. E é importante relatar que o Kona e a Asura parecem ser as primeiras crianças que habitaram ali naquele orfanato, naquele internato no Paraíso dos Tomates. E aí, por que é bom vocês repararem nesse negócio? É um ser que flutua e atira luz. Porque ela está fazendo de uma forma com que o Kona ele consiga ativar um pouquinho ali dos seus poderes. E nisso ele começa a ver, aparentemente, o próprio presente e algumas coisas invisíveis que poucas pessoas acabam vendo. Tanto que ela faz ele forçar a imaginação, ele pensa ali, aparentemente, nas crianças e solta uma espada de luz. Uma espada de luz que acaba atingindo a Mimika, a menina que acabou sendo atingida. Porque logo a seguir, a menina começa a reclamar de dor, ela sofreu um corte simplesmente do nada e a Asura consegue curar a menina. Um bom detalhe é, será que a Asura ela já conseguia ver as coisas no futuro, compreender as coisas, ou então também ela tem o poder de voltar a algo que estava concreto no passado? E o que eu quero dizer com isso é o mesmo poder mais ou menos da Orihime lá de Bleach. O que significa que ela não cura, mas sim volta ao estado original ali da perna daquela menina. Isso é apenas uma possibilidade, mas aí ela pode ter curado de boa, como qualquer outro tipo de cura. E ao que parece, a Asura, ela vê as coisas a mais do que as outras crianças. Ou seja, ela pode ver as partículas ou então os seres invisíveis que apenas algumas crianças conseguem ver. Por isso também talvez ela consiga se camuflar, ou ela tenha uma origem e conexão direta com a Mina, que é aquele robô de inteligência artificial que nós temos ali no orfanato. Mas claro, tudo aqui que eu tô falando é com base nas teorias do que eu tô imaginando. Porque logo a seguir a Asura ela vai se despedir do Kona. O detalhe é que todas as câmeras são desligadas e pela Asura ter aparecido para Tóquio anteriormente, parece que ela morreu como um corpo físico, mas não morreu de fato. Porque logo a seguir, o que vai acontecer? Ela vai lá no quarto do Kona, todas as câmeras são desligadas, o que deve ter alguma conexão da Mina com a própria Asura. Elas têm ali uma conexão de sangue ou de criação, e ela descobriu o porquê ela nasceu, os motivos do seu nascimento, e ela veio se despedir ali do Kona. O Kona começa a ficar bem chateado, ela desaparece e ele sai correndo para procurar ela, e usando ali os seus poderes para ver aparentemente o invisível, ou o futuro, ou o impossível, ou o que não se pode ver, ou seja, o sobrenatural, ele acaba encontrando onde ela estava, e aí cria-se umas asas assim nela, né, que não fazem parte aparentemente do seu corpo, parece ser um negócio meio que astral assim e tal, né, e aí tem dois olhos ali, bem estranhos, os mesmos olhos que normalmente tem em alguns Hirukos e tal, e ela sobe, leva ali alguns cabos, coloca ali e se enforca, né, morre. O Kona corre atrás dela, tenta pular para segurar ela, mas não consegue, e nisso quando ele vai cair, e provavelmente ele iria sim morrer, ele não morre porque ela utiliza os seus poderes para evitar com a sua telecinese que ele morresse. Então parece ser telecinese pelo menos. E aí ele cai no chão, ela fala para ele encontrar alguém que ele ame e tudo, ele diz que ama ela, mas ela diz, não, esse não é o mesmo sentimento, você tem que encontrar alguém que você ame de verdade. Vai ter a Anzu, vai ter a Tóquio, vai ter umas outras pessoas. E aparentemente falando, pelo jeito que ela falou e pela imagem que mostrou, mostra a Tóquio em um
futuro. Então, sim, a Asura provavelmente via no futuro e sabia que ele iria encontrar alguém que ele amasse de verdade. Amasse no sentido, claro, romântico. Talvez porque um filho das crianças superdotadas poderia nascer e salvar a própria humanidade, que deve ser o próprio Maru. E então, seguindo aqui a nossa história, eu gostaria que vocês reparassem que a Asura e o Kona parecem ser as primeiras crianças, ou seja, o primeiro ano da Academia Takahara, que é a academia, o orfanato onde eles estão. Dessa forma, as outras crianças podem ter até mesmo morrido ou até mesmo serem vendidas por outros locais, ou seja, funciona bem de forma parecida com The Promised Neverland. As crianças crescem, ficam num estágio bom e aí elas são vendidas para virar comida de monstro. Então aqui no caso as crianças são vendidas porque elas são superdotadas, possuem poderes, habilidades e tudo, cura regenerativa, como a gente viu que aconteceu com o próprio Maru, e isso faz com que eles se tornem a nova humanidade e como superdotados eles podem ser usados em guerras, eles podem ser usados para poder bélico, para poder de informações, para poder científico, esse tipo de coisa. Porque segundo o próprio Kona, teve uma pessoa que matou a Asura. Agora, quem é essa pessoa? Será alguém que vai levar ela embora de alguma forma, igual aqueles outros caras ali que estavam observando as crianças? Ou será que a pessoa que fez a Asura morrer seria um ser ali sobrenatural? E esse ser sobrenatural, que às vezes não está conectado com o nosso mundo normal, é a própria Mina, que é aquele robô alienígena, sei lá o que. Mas aqui tudo claro é uma possibilidade. Outra coisa que acontece logo a seguir, quando as crianças estão ali meio que machucadas, nós vemos as duas meninas que acabam se beijando e aparentemente se apaixonando ou gostando de dar beijo e tudo. E o detalhe dessas meninas é muito importante porque isso vai acontecer no restante do episódio. Elas vão ser exemplificadas e elas vão morrer. Mas isso tudo após a própria calamidade, aparentemente. Porque, bom, continuando aqui, a Tóquio acaba vendo o Kona, ela meio que gosta do menino, acha ele bonitinho e tudo. Ela vê que ele se sente solitário, as duas estão com cabelo curto e estão bem mais novas. E é então que a Tóquio vai lá, conversa com ele, elogia ele, fica ao lado dele e tudo, e não sei o que, e o tempo vai passando. Ela acha os desenhos dele muito bonitos e pelo que foi mostrado do Kona, ele pode ver não só o futuro de alguma forma, ou ele consegue ver as coisas além do que elas podem ser vistas. Como assim? É como se eu fosse um ser onisciente. Eu sei tudo o que está acontecendo, a cada detalhe, a cada momento e tal. Dessa mesma forma, o Kona pode ter esse tipo de poder e não um poder de sim prever o futuro. Mas isso tudo é uma possibilidade. Porque o Kona parece se lembrar de toda a sua história, acorda, enquanto depois deles darem uma bembada, porque aí ele tem um relance e ele fala assim, a pessoa que matou a Asura tá vindo pegar a Tóquio. Agora, pegar a Tóquio e levar pra quê? E aí que vai o ponto. Tem 3 pessoas ali que podem levar a Tóquio. Tem uma pessoa que é a doutora Aoshima, tem a segunda pessoa, ou segundos, né, que é uma organização que parece estar ali de olho, uma organização ali dos Estados Unidos, que fala inglês ali, a gente não sabe de onde que é. E a terceira possibilidade é que a Mina, isso mesmo, que parece ter passado batido por todos, mas sim, ela vai pegar a Tóquio e levar a Tóquio embora. Faz mais sentido pra mim imaginar que seja a Mina a culpada de tudo, porque ela pode ter influenciado a Asura, e a Asura morreu devido a esse tipo de pensamento, porque ela teve uma grande conexão com aquela inteligência artificial, ou o que quer que seja aquele robô, que está mexendo provavelmente nas câmeras, ou então ele tem uma certa conexão com a própria Asura. E a Asura no final não morreu de fato, mas sim deixou de existir no seu corpo físico. Mas tudo isso, claro, é uma teoria minha aqui. Porque logo a seguir, as crianças ali estão sendo observadas por uns caras ali que estão falando em inglês, e pela passagem do anime dá a entender que eles vão pegar a Tóquio, mas eu acho que isso é uma jogada do anime pra enganar a gente. Porque aí então, a Aoshima, ela olha ali a barriguinha da Tóquio, parece estar meio grandinha ali, e já começa a imaginar, vixe, a menina tá grávida, então lascou. A doutora continua mostrando aquela academia Takahara, e aí aquela mulher, ela fica preocupada com a Tóquio. Outro ponto é, essa mulher, ela pode ter sido ali a Mikura, que é aquela pessoa que andava junto com o Maru? Bom, acredito que não, mas sim uma das crianças lá, uma que era muito boa, assim, que mostra sempre na natação, deve ser a Mikura, que ficou a cargo de cuidar do Maru
quando a Tóquio deu a luz para o seu filho. Então, não sei, gente, pode ser isso, pode não ser, vamos ver se vai ser, né? Porque logo a seguir, nós vamos ver ali a Kiruko junto com o Maru, eles estão andando, porque eles estão tentando chegar na cidade de onde o Usami veio, e é então que eles não têm muitas pistas e tal, eles só têm aqueles broches, aquilo tem uma certa conexão, porque nas roupas das crianças aquele broche tem ali um significado. E então, tentando encontrar a direção para onde o Usami apontou para aquelas outras pessoas refugiadas, eles vão lá procurando, tem um terremoto, e nisso desse terremoto eles resolvem ir para onde o prédio que eles ouviram desabou, porque com o prédio desabando eles podem encontrar ali algumas outras coisas lá e tal, e até mesmo as pistas de onde foram aquelas pessoas. E aí eles acabam encontrando um cara doidão ali que estava tentando encontrar alguns espólios ali. Nós temos um corte mais uma vez para a doutora Aoshima conversando com a Tóquio, dizendo para ela não fazer atividades físicas porque já descobriu que ela tá grávida. E aí nós trocamos mais uma vez de cena com o Shiro e a Mimihime conversando, e aí a Mimihime é a única que consegue ver o sobrenatural. E o sobrenatural mostra o quê? Mostra que tem ali uma pessoa de asas, e essa pessoa de asas vai aparecer em uma das fotos daquele maluco doido, ou seja, a Asura pode ter se tornado um ser astral, por isso que ela também chega a aparecer para Tóquio, não é como se ela tivesse morrido de fato. E é então, gente, que vamos lá, vamos continuar aqui, porque a Mimihime, ela consegue aparentemente ver o futuro, ou ter um presságio do futuro, e também ver as coisas sobrenaturais que ficaram ali marcadas, e ela é a única que consegue ver isso. E bom, a Tóquio é separada ali das crianças, né, as crianças vão ficar um tempo sem ver ela, e isso nos indica que a Tóquio ainda iria voltar a fazer parte ali das crianças, mas só depois dela ter um filho, para as crianças não descobrirem o que eram os sexos e tudo, e também os gêneros e tal, se um é macho, se um é fêmea, e esse tipo de coisa, porque eles não ensinam aquilo naquela academia Takahara. E aí que fica o grande mistério, seria a Aoshima a pessoa que fez com que a Asura acabasse morrendo? Porque é ela quem leva a Tóquio, mas isso tudo está sendo enganado por aqueles robozinhos que ficam do lado, porque são eles que comandam todas as coisas e manipulam as próprias pessoas dentro daquela academia. Por isso que minha teoria é que quem levou a Asura a morrer foi a mesma pessoa que levou a Tóquio, foi na verdade o robozinho. Bom, de toda forma nós voltamos mais uma vez para Kiruko e para o Maru, e aí, gente, reparem no seguinte, aquele doutor que ficava junto com a irmã da Kiruko e tal, mano, sabe quem deve ser aquele doutor? Aquele doutor deve ser aquele que fica lá no orfanato, e ele permaneceu vivo esse tempo todo, indo de um canto para o outro. Pode ser ele aquele cara. Pelo menos vocês já pensaram nessa possibilidade? Porque aí eles vão ali tentar adquirir algumas informações do cara, ele conta ali uma das suas histórias, ele começa a inventar, na verdade, né? E não sei se é verdade, se é mentira, mas eu acho que tem um pouco de verdade nisso tudo, porque são histórias que ele ouviu falar, que ele conta como se ele tivesse vivenciado, ou então que ele tivesse ali no meio, né? E bom, tem três possibilidades para a calamidade acontecer, segundo ele. Uma é um asteroide que pode ter caído na Terra, e sim, tem essa possibilidade sempre, né? Visto que a Asura tinha uma cara de alienígena. Segundo ponto, os alienígenas invadiram a Terra, e aí os Hirukos, os comedores de homens, né, são esses bichos que invadiram a Terra, saíram comendo todo mundo, e aí a humanidade chegou à sua própria extinção. E terceiro ponto é que aconteceu uma guerra, né, explodiram uma bomba nuclear, alguma coisa desse tipo, e a partir disso a humanidade quase entrou ali em extinção. E aí que nós vamos para o ponto, porque nisso ele mostra ali uma foto de um ser que ele viu no céu, como se fosse tipo um OVNI, mas na verdade é uma câmera que conseguiu pegar ali rastros da própria Asura, porque é a mesma imagem que a Mimihime fica olhando lá no teto, e é bem no teto de onde ficou o corpo da Asura, mostrando que ela não morreu de fato, mas sim morreu no seu corpo físico. E aí esse Junti, numa segunda história, ele acaba contando uma outra coisa. Uma coisa que ele diz que por 10 anos, desde os seus 12 anos, ele ficou preso em uma escola cercada por muros. Querendo dizer que seria naquele internato, mas aí o anime ele quer te enganar, porque a história que ele vai contar é totalmente diferente, mas vai fazer nexo, porque nós temos uma reunião daquela academia Takahara, e eu gostaria que vocês reparassem no quadro atrás da velhinha. Atrás daquela diretora tem um quadro bem estranho, que é tipo, parece que uma mulher, um homem ali com uma lança mais ou menos, e isso pode fazer parte daquela organização, ou da religião deles, ou da crença que eles imaginam.
Porque nessa reunião, a nova assistente diretora é colocada ali pra eles, que vai ser a doutora Aoshima. A Aoshima, que pode ser a Mikura, mas pela idade assim do anime, esse tipo de coisa, não me parece que vai ser ela. Mas pela cor do cabelo e tudo, pode ser que seja. Mas eu acredito mais que seja uma das crianças que ficou ali no orfanato. E aí o cara, ele conta uma história que nessa escola, onde ficavam presas as pessoas por muros e tudo, era tudo bem fechado e tal, e qualquer homem que passasse por lá era morto acidentalmente falando. Mas se o homem fosse bonito e saudável, elas se aproveitavam desse homem pra fazer o quê? Pra pegar o esperma deles e fazer filhos, porque só conviviam ali mulheres. Os homens ali só serviam para fazer serviços domésticos e ao mesmo tempo fornecer espermas para que elas continuassem a existir. E aí ele ficou lá trabalhando, ele era o varão número 11 segundo ele, mas a gente vê que é uma história falsa. Falsa sim, sendo contada por ele, porque uma outra pessoa deve ter contado essa história. E por que essa história é interessante? Porque dentro daquele local tinha um casal. E se convivia esse casal ali, era um casal de duas mulheres. Essas duas mulheres, em sua aparência ali, pelo menos no rosto, dão a entender que são aquelas meninas que tinham se beijado lá atrás no internato. Então elas estavam vivas e provavelmente elas queriam ter um filho. Só que naquela sociedade deles só podia ter meninas. Se fosse uma menina, iria conviver junto com elas, numa boa e tudo, mas se fosse um menino, iria se tornar um garanhão, ou seja, um homem só para ser usado ali no seu esperma. E bom, nisso chamaram esse cara, elas conseguiram ali fazer um filho e tal, só que quando elas fizeram um filho homem. E elas estavam aparentemente muito felizes com aquele filho. Só que como os homens não eram permitidos aquilo e elas queriam fugir daquele local, elas tentaram fugir junto com esse cara diz que conseguiu fugir e aquele garoto simplesmente, sei lá o que aconteceu com ele, mas aquele casal provavelmente de mulheres, sim, eram mulheres, foram mortas por aquela organização. E provavelmente aquela organização ali tinha aquelas duas garotinhas lá do internato que sobreviveram, tentaram ter um filho para imitar mais ou menos a Tóquio, ou por ter vontade da mesma coisa, e isso sim foi muito estranho. Outra coisa bem detalhada aqui é que esse cara escondia algumas informações e tal, porque quando ele pega ali o carro e vê ali o símbolo do broche, ele tenta esconder com o carro uma informação que seria essencial para a própria Kiruko e o Maru, mas ele queria esconder aquilo, acho que para ele poder ganhar uma grana, não que ele soubesse de fato de algo. Porque então ele vai embora e eles conseguem ver ali a faixa ali do que seria uma filial daquela academia Takahara, o que nos dá a entender que crianças eram recrutadas para ir para aquele orfanato. A própria velhinha parece falar que vão entrar pessoas de 15 anos e tal, e é bem estranho porque parece que as crianças nascem lá, mas na verdade elas não nascem lá. Elas pareciam ser órfãs, mas na verdade, pelo que exemplifica nesse documento que a Kiruko achou, é que elas não são órfãs de verdade, e sim que haviam pessoas que ajudavam essas crianças que nasciam com, vamos dizer assim, como se fossem os X-Men, tá ligado? Elas nasciam com algum dom especial, e pra não conviver no mundo de fora, que era dito como um inferno de paciência, elas vão viver direto onde? No paraíso, que seria aquele orfanato, aquele internato. Ali talvez até mesmo as crianças possam ter sofrido um tipo de lavagem cerebral ao entrar, para que elas não tivessem noção de que os seus pais estavam do outro lado do orfanato. Há essas duas possibilidades também. E como naquela academia era dito que eles ajudariam a pessoa a descansar o seu corpo e a mente e tudo, eles usam isso aparentemente de fachada para fazer alguns experimentos naquelas crianças e tornarem aquelas crianças a próxima geração daquela humanidade. E então que mais pra frente a seguir, a velhinha vai falar que a Tóquio tá grávida, todo mundo lá naquela sala vai ficar doido, parece que tem uns pais, eu não sei se são pais ou patrocinadores, mas eles estão ali correndo algum tipo de risco. Por que risco? Porque todas essas crianças, elas podem fazer com que nasçam hirukos, ou seja, que nasçam aqueles serizinhos que a própria humanidade deve ter criado junto com aquele robô Mina. E isso, claro, seria um problema, porque foge do controle que eles têm. E, gente, olha aqui, terminando ali o episódio, né, a gente pode ver algumas coisas. Primeiro, as crianças parecem ter sido recrutadas para essa academia Takahara. Crianças ou órfãs, ou que os pais não queriam mais essas crianças e resolveram se livrar delas.
ou então pessoas que tinham nascido com um certo tipo de doença e foram ser tratados nesse local porque eles poderiam ali trabalhar o seu corpo, mente, alma e ter também um pouquinho de estudos. Então, uma fachada de escola para que eles pudessem fazer os experimentos que eles quisessem nessas crianças. Tanto que a gente tem aquele garoto que caiu e não se machucou e nem sangrou, né? Temos a menina que acaba vendo as coisas meio que no futuro. Nós temos outras crianças com poderes, entre aspas, e todas as histórias daquele cara que parecia um bandidão lá parecem ter um pouquinho de verdade e serem exageradas de certa forma. Pode ter caído um meteorito, eles resolveram analisar esse meteorito e por isso, né, um asteroide no caso, e por isso eles começaram a juntar uma coisa com a outra, vendo que ali tinha um certo tipo de fruto. Só que isso em algum momento saiu do controle, ainda mais com a Asura, que foi aparentemente uma das primeiras crianças junto com o Kona. Por isso que ele se sente tão sozinho sem a própria Asura. E a Asura, de uma forma ou de outra, parece nutrir inveja da Tóquio, porque a Tóquio teria algo romanticamente que ela nunca conseguiria ter com o Kona. Porque o Kona gostava dela mais como amigo, ela mesma já percebia isso. Mas percebendo que ela não tinha ali talvez a própria aparência para conquistar ele, ela tenha meio que se revoltado e por isso ela tem ali alguns sonhos onde ela parece invadir a Tóquio e fazer aqueles bichos gosmentos assim no braço dela, ou então aquilo era apenas uma visão do futuro do que poderia acontecer com a Tóquio caso aquela doença entrasse nela por completo, que pode também acontecer. Então, gente, tem várias possibilidades. Queria saber da teoria que vocês acharam aí das duas meninas que se beijam lá, se elas são aquelas duas meninas que tiveram um filho, entre aspas, ou se então, na verdade, elas não tiveram um filho e tudo, quem teve o filho e aquele garotinho que elas estavam cuidando, que nasceu, entre aspas, delas, seriam na verdade o próprio Maru. E por isso que o Maru some daquela história, porque elas criaram como se estivesse sendo um filho delas, mas não foi. E aquela Mikura, na verdade, era a garotinha, né, do cabelo mais curtinho, que cuidou daquele garoto e tinha uma doença, por isso ela é uma criança ali do passado. E na verdade, quando ele conta que teve um casal morto, uma pessoa foi morta de verdade e a outra eles usaram ali só por usar, porque a outra conseguiu fugir, que seria a Mikura com o Maru levando a criança pra sei lá onde, porque a gente não sabe quanto tempo passou exatamente. Segundo o que ele diz, 10 anos que ele esteve lá. Se foi em 10 anos, o Maru tem por volta de 15, 16 anos, então fica faltando aí uns 5 anos aí mais ou menos nessa história. Por isso é difícil saber se tem alguma conexão de fato e tal, até porque a gente também não sabia a idade dele, né? Ele diz que é 10 anos, mas quanto tempo ele ficou fora também, tem essas coisas assim pra se pensar. Eu gostaria de saber o que vocês acham dessas teorias, o que vocês acharam desse episódio, e o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo, um beijo no coração, fui e valeu.